falar um pouco daquilo que a gente tem visto no Canadá. Até que ponto o Canadá não extrapolou todos os limites possíveis e tangíveis de liberdade? O Canadá, ele abstraindo-se um pouco desses últimos acontecimentos, porque essa questão já vem aqui de alguns meses atrás. O Canadá, ele tem províncias, as províncias lidam diferentemente com leis específicas com relação a essa questão. Eu tenho um filho e uma filha que moram lá no Canadá, e as medidas de restrição com relação a impedirem a realização do culto foram bem draconianas, elas foram muito duras. E, até mais que a francesa, né? Mas tem uma questão também que nós observamos em muito menor escala aqui no Brasil do que observa-se lá. E por consequência também nos Estados Unidos tem um segmento inteiro do povo cristão que tem uma resistência muito grande a qualquer tipo de impedimento àquilo que ele pensa que deve ser feito. Então, o uso de máscara, muitos colocaram restrição, e vejam o que é que a igreja teve que lidar lá. Primeiro, ela estava já sofrendo com sanções governamentais, tendo que fechar. Depois, quando e aí, a grande parte dos membros já se posicionaram dizendo que tinha que abrir de qualquer jeito, e então abriram uma frente de batalha, aí como algumas igrejas lá fizeram, e algumas fizeram de forma também não sábia, afrontando também e não lidando pelas vias normais, legais de contestação daquela medida. Depois, quando houve a permissão para que as igrejas voltassem a funcionar, essas mesmas pessoas também voltaram, mas assintosamente, sem querer respeitar espaços, e sem querer distanciamento, e sem querer respeitar o uso de máscara. Então, isso não é só uma igreja que eu estou falando, mas causou divisões em diversas igrejas. Então, a gente vê como essas questões, elas são bastante complexas, têm reflexos diferentes, baseado também na forma como os membros reagem a outras determinações bíblicas de serem também pacíficos, submissos e de contestarem pelos meios legais. Nós vemos arbitrariedades praticadas na história do Novo Testamento contra os servos de Deus, e nós vemos a forma pacífica e ordeira com que eles confrontaram essas arbitrariedades e a forma respeitosa com que eles se dirigiam às autoridades coautoras também. Então, falta muitas vezes isso ao povo de Deus, que deve aprender com aqueles que sofreram perseguição, coação e situações de dificuldades no passado. Eu só acho o seguinte, que no fim das contas, tudo se resume à noção da nossa depravação, ou na falta de noção da nossa depravação. E é engraçado porque lá fora, na sociedade, a gente tem que abordar as coisas de uma maneira plural. A gente não pode partir de um determinado pressuposto apenas, mas a gente constrói as coisas com os argumentos como eles são. Então, quando se fala, né, quando pessoas falam que tem que fechar os templos, geral, total, fechar, por quê? Porque é uma pandemia, afinal de contas, apela para o bom senso. Essas pessoas, elas talvez desconhecem, ou algumas talvez de maneira muito intencional, que o fato de haver uma calamidade pública não deve por si só desmoronar todo um sistema que foi construído para conter avanços indesejados do governo, do Estado.
num ambiente de liberdade. E o pânico se instala, as pessoas correm para as montanhas e elas esquecem de tudo, e a gente, então, todo combinado agora cai por terra. O que aconteceu na pandemia foi o maior teste de validade do mecanismo da Constituição. Porque a Constituição prevê essas situações lá, né? A democracia como um todo passou por um grande teste nesses últimos 2 anos. E assim, nós não fomos muito bem, não. Nós não passamos por média, nós vamos ter que pegar um exame aí. Nós vamos ter que estudar um pouco mais sobre como a gente se comportar. Porque daí que me dói é o seguinte, desde fora eu até entendo esse argumento, agora desde dentro da igreja, aí eu já não consigo entender muito bem. Aí ou a cabeça está cooptada por uma ideologia política, ou é desespero, né? Ou é um desespero que daí então está faltando um pouco mais de fundamento, porque a razão da nossa esperança está para além do que a gente vive, do que a gente sente, do que a gente vê, das circunstâncias, seja lá o que for, né? Ou falta realmente o discernimento de entender a natureza humana, que se a gente não tiver controle, e democracia é isso, é a gente ter controle de uns sobre os outros, que somos todos iguais, para que ninguém se sobressaia e que venha querer oprimir. Esse é o ponto do fundamento democrático, do fundamento da liberdade. E isso faltou. Esse discernimento faltou à igreja, que também acabou por muitas parcelas mantendo essa situação. E muito rapidamente, pastor, nós entramos na faculdade em 98, então desde 1998 nós estamos no mundo do direito. E eu nunca imaginei que um dia eu estaria falando sobre possibilidade de restrições à liberdade religiosa. Nós vivemos um momento excepcional, um momento extraordinário, e um momento extraordinário requer medidas extraordinárias, requer pensar fora da caixinha. Quando eu estudava a teoria do limite dos limites, que foi inaugurada constitucionalmente na Constituição da Romênia, eu nunca imaginava que de fato nós viveríamos aquilo. E nós vivenciamos. Então, em razão do momento extraordinário, nós estamos falando, presbítero Solano, em usar máscara, em distanciamento na igreja, em limitação de culto. Isso era impensável até 2019. Impensável. Mas foi necessário. Porque veja, qual é o primeiro princípio da laicidade? Não interferência. Então como é que o prefeito baixa um decreto dizendo que nós temos que usar máscara no culto? É interferência, né? Mas em razão de algo extraordinário. Mas uma coisa é interferência, que a teoria do limite dos limites, colisão de direitos fundamentais, até permite situações excepcionalíssimas, mas nunca fechar a igreja. E aqueles que defendem que a igreja tinha que ser fechada, eu acho que eles estão certos, Jean, sob o ponto de vista da teologia. O presbítero Solano falou o ponto de vista reformado da relação igreja-estado. Inclusive ele falou o ponto de vista católico romano, de forma bem rápida. Mas o presbítero falou 2 pontos de vista teológicos. Se você que é pastor, presidente da sua igreja, se você entende que a igreja pode ficar fechada 2 anos e que a ceia pode ser feita pelo YouTube, não tem problema. Eu defendo o direito de você fazer isso, pastor. Eu defendo o direito de você fechar a sua igreja 2 anos. Mas foi você e a sua igreja que quis, não o Estado que mandou. Ainda que o pastor que tomar essa decisão tem que ir à palavra para ver se ele tem respaldo para as suas decisões. Assim, né? Mas daí ele responde ao tribunal lá de cima, né? Isso.